que foram abençoados com esse louvor abençoado aqui. Cada dia essa equipe tem tanto nos abençoado com tantas canções, com tanta excelência. Talvez você quer participar desse departamento da música, procure aqui a Links no final, que nós queremos que você também seja uma bênção aqui na Lagoinha Savassi, tocando, cantando e usando o dom que Deus te deu. Estenda suas mãos aqui, vamos orar pelas ofertas. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que cada centavo aqui entregue é do suor do trabalho dos teus filhos. Uma oração que sempre te faço, Senhor, é que o Senhor dê sabedoria e graça àqueles que administram os recursos da tua casa. Porque isso, Senhor, com muito temor, é tão somente para que o seu nome se faça conhecido, para que cada pessoa dos quatro cantos dessa terra, dessa nação, possam ouvir falar: supre, Senhor, os missionários, supre, Senhor, aqueles que cuidam da tua casa, que levam o pão, e que no nome de Jesus nunca falte mantimento, Senhor, na casa do Senhor. Nós colocamos cada um desses recursos em tuas mãos e os consagramos em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. No final a gente vai dar mais alguns recados, mas eu já deixei aqui a raquetinha aqui pronta, porque ontem abriu as inscrições do nosso primeiro campeonato de ping-pong. Então você pode fazer sua inscrição, você vai procurar o Ale aqui no final. R$10 simbólico só para a gente comprar a premiação, e vai ser bênção de Deus. Vai ser um sábado inteiro e a final vai ser aqui no Savassi Club. Ah, mas eu não sei jogar, mas eu tenho um primo que joga. Aí não é crente, não tem problema. É bom que aqui ele é evangelizado, ele vai conhecer uma galera nova. Ah, eu sou de outra igreja, não tem problema. Ah, eu sou daqui, mas não jogo muito bem. Não tem problema, tá cheio de gente que não joga muito bem. Mas você precisa fazer parte. Esse é um dos projetos. Agora em março já vai ter um campeonato de PlayStation aí. Você que gosta aí do negócio aí, que eu não gosto, mas você gosta. Você que viu aí nas redes sociais ontem, começou o Run Savassi. Procure aí no final para você participar. Você correr também, vai ser bênção de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Aleluia. A gente quer pedir sempre que você pegar água aí no countdown ou no final, você pega o seu copo, você joga na lixeira, para que o pessoal, a equipe do serviço, tenha menos trabalho no final, amém? Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis.
Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é dias para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E ela encaixa com a palavra que o Vitor trouxe ontem. Porque existe um propósito pelo qual essa igreja ela foi plantada. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Eu preciso que você abra o seu coração para que Deus possa falar com você, para que você possa sair daqui melhor do que você entrou, mais de Deus do que você entrou, e que a sua semana, a partir dessa palavra, possa tomar um outro rumo. Essa semana Deus tem compartilhado muito comigo a respeito da responsabilidade ou do verdadeiro propósito de um cristão. Eu disse na semana passada aquela mensagem que fala sobre o maior atentado, que não é simplesmente o que a mídia diz ou o que a mídia publica, que o maior atentado é viver na prática do pecado, porque a prática do pecado ela tem matado muito mais do que simplesmente aquilo que a mídia coloca ou expõe. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você, sobre o ser humano como cristão, em todos aqueles que dizem, eu confio em Deus. E nós cantamos isso aqui. E é muito interessante esse texto, porque esse texto diz que Paulo tentou pregar em alguns lugares, e ele foi impedido, não foi por pessoas, e nem menos por Satanás. Foi o Espírito de Deus que impediu a ele de pregar o Evangelho, para que eu e você, talvez, nesse primeiro ponto, Deus possa falar conosco, que não somos nós que direcionamos o nosso caminho, mas é o Espírito de Deus que direciona a sua história. O texto bíblico diz para nós que Paulo tentou, e depois ele tentou novamente, mas novamente o Espírito o impediu, para mostrar que é Ele que está no controle de todas as coisas. E é muito interessante que logo depois que o Espírito direciona ele começa então a viver ou a ser direcionado segundo a vontade do Espírito de Deus, sendo luz diante do caminho. É sobre isso que eu quero falar. Hoje o tema da mensagem é: seja luz. Paulo então ele é impedido pelo Espírito Santo, e ele entende que o Espírito Santo queria direcioná-lo a uma cidade chamada Filipos, que era a principal cidade da Macedônia, da Ásia Menor. E é muito interessante a plantação dessa igreja, porque ela acontece como que em detalhes, que Deus vai direcionando você, e você começa a ver Deus em cada situação, em ver como Deus ele trabalha no meio da história e no meio do cotidiano das pessoas. Porque nós temos uma mania muito forte de achar que é milagre só aquilo que talvez toma uma proporção tão grande. O cego que começa a enxergar, o paralítico que começa a andar. Mas diariamente, minuto a minuto, Deus ele está mostrando a sua soberania e está agindo no meio da história também com milagres. O problema é que eu e você muitas vezes não percebemos essa atuação e esse agir de Deus no seu dia a dia. E Paulo então ele chega nesse lugar. Havia um homem junto com ele chamado Silas. E o texto bíblico começa a dizer para nós, a partir do versículo 13, que no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olha o que acontece. Estava Paulo, estava o seu amigo chamado Silas. Eles, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, eles chegam naquela cidade. Existe uma história por trás disso, que ninguém chega em um certo lugar se Deus não direcionar. Ele simplesmente foi direcionado por Deus a chegar naquela cidade.
Ele disse: ok, eu estou aqui, quero ver o que o Espírito de Deus ele vai me proporcionar. Ele não chegou ali com o seu caminho traçado. Ele não chegou ali dizendo: olha, pela manhã eu vou fazer isso, no final da manhã eu vou fazer isso aqui, depois eu vou almoçar, e logo depois eu vou para aquele lugar, e no final da tarde eu vou para aquele outro lugar, e à noite eu vou para aquele outro lugar. Não. Era um homem dependente e direcionado pelo Espírito de Deus. Ele chega naquele lugar e ele sabia: olha, para mim entender a vontade de Deus, ou por que Deus me trouxe para esse lugar, eu preciso buscar um lugar para orar. Porque é somente através da oração que Deus me direciona aonde Ele quer me levar. Às vezes você está perguntando: o que eu faço? Que curso eu faço na faculdade? Será que eu começo a namorar com essa moça ou não? Será que eu faço esse investimento ou não? A única forma de você ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus em qual caminho decidir é tão somente através da oração. Paulo e Silas buscam um lugar numa manhã de sábado para orar. Eles estavam indo buscando esse lugar para orar, e eles encontram com algumas mulheres na beira de um rio. Era de costume na época, na cidade de Filipos, mulheres lavarem roupas na beira do rio. E então ele começa a ver o propósito pelo qual Deus havia o colocado naquela cidade, porque a vontade dele era ir para outra cidade, mas ele estava naquela cidade porque o Espírito Santo de Deus o direcionou ele para aquele lugar. Ele disse: então eu estou aqui, quero ver a vontade de Deus. Ele está buscando um lugar para orar, ele encontra algumas mulheres lavando roupas. Ele diz: olha, eu não posso perder a oportunidade de passar por essas mulheres e não apresentar para elas um Cristo que se apresentou a mim. Porque a função daqueles que conheceram a Cristo é apresentar aquele que se apresentou a você. E então ele começa a pregar para aquelas mulheres, dizendo para elas, porque em Atos capítulo 9, Jesus se apresentou a ele. Em Atos capítulo 16, a primeira igreja que ele planta é essa de Filipos. Mas antes dele plantar essa igreja, ele não perde a oportunidade de pregar o Evangelho para aquelas mulheres. Imagino que ele vira para Silas e diz: olha, meu amigo, eu não sei o que o Espírito Santo nos direcionou a chegar nesse lugar, mas uma vez ele nos trouxe aqui, nós precisamos viver a vontade de Deus para esse lugar. E eu estou sentindo no meu espírito, porque eu tenho comunhão com o Pai, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, e Ele está dizendo na minha mente e no meu coração que eu preciso pregar o Evangelho para essas mulheres. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, Deus te dá discernimento no meio de situações. E ele então prega, apresenta o Evangelho àquelas mulheres. Ele começa a dizer para aquelas mulheres a respeito do Filho de Deus. E uma mulher chamada Lídia, temente a Deus, como diz a Escritura Sagrada, ela se desperta, ela levanta no meio daquela pregação. Porque o mesmo apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que as pessoas conhecerão a Deus pela loucura da pregação. Ele prega o Evangelho, uma mulher se desperta. Ela diz: eu quero conhecer esse Deus. Essa mulher se chamava Lídia. Ela foi impactada pelo Deus que o apóstolo Paulo, com seu amigo chamado Silas, apresentou naquela manhã de sábado. Aquela mulher foi tão impactada e ela disse: olha, se vocês creem que eu recebi Jesus nessa manhã, vão até a minha casa, que eu quero oferecer para vocês hospedagem. Porque o Deus que você me apresentou, eu não posso pagar com dinheiro, mas o que eu posso é te dar hospedagem na minha casa. E Paulo e Silas então aceitaram, mas disseram para ela que voltariam posteriormente, no final do dia. E então eles continuam o caminho, ainda não sabendo o que Deus iria direcionar. Mas sendo luz no meio daquelas mulheres, uma mulher se converte, toda a família daquela mulher se converte. Mas eles continuam o caminho. Você não sabe o que você vai fazer amanhã.
Você sabe que talvez você vai para o trabalho, mas você não sabe como vai ser o seu dia amanhã. Você não sabe as pessoas que você vai encontrar no ônibus. Você não sabe as pessoas que você vai encontrar no trânsito. Você não sabe as pessoas que vão atender você na hora do almoço, quando você for pagar o seu almoço. Você não sabe. E Deus, Ele não nos revela esse tipo de coisa. Deus se revela em nós, e no momento do dia, na caminhada do nosso dia, Ele começa a se revelar o propósito de cada hora e de cada minuto.